Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês nesse texto hoje, nessa manhã. O título dessa mensagem, para você ter uma orientação na sua cabeça do que nós vamos falar aqui, eu chamei de Reino de Deus, Discipulado e Felicidade. Essas três palavras parecem que não combinam às vezes tão bem assim. Reino de Deus, Discipulado e Felicidade. Nós vamos ler um texto dos Evangelhos onde Jesus está trabalhando com seus discípulos e nós queremos refletir naquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Mantenha sua atenção, seu coração focado nisso. Há três coisas que eu quero compartilhar com vocês principais. Primeiro, sobre a missão que todo discípulo carrega e como isso se relaciona com o reino de Deus e o chamado. A segunda coisa, viver o reino demonstrando o reino. Você vê que está conectado com a nossa missão. Às vezes é muito solto, como eu disse antes, falar eu estou vivendo o reino. Se o reino não está sendo demonstrado, será que nós estamos mesmo vivendo o reino? E a última coisa que nós vamos falar é sobre o discípulo feliz. A felicidade do discípulo é um canal de bênção para si mesmo e para os outros. Então de novo vem a pergunta: se eu estou vivendo como discípulo, é isso que nós vamos ver. Eu vou saber que a felicidade de um discípulo se encontra em ser bênção para si mesmo ao se relacionar com o Senhor e bênção para os outros. Você vai entender isso durante o texto, mas agora você tem o esqueleto dessa mensagem, tá bom? Vamos ler o texto junto? O texto diz assim, nós vamos ler versículo 1, depois a gente pula ali já para o 5 ao 8. A menos que vocês queiram colocar o nome de vocês no meio. Versículo 1 diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Autoridade para quê? Para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 5: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Nesse texto, irmãos, nós vamos focar em alguns aspectos específicos, porque, como eu sempre digo, todo texto tem conteúdo tão rico que a gente pode ficar horas conversando se a gente for conversar sobre cada um dos versículos isoladamente. Eu quero que você guarde no seu coração enquanto a gente vai pelo texto. Eu vou relembrando você, mas nós vamos focar em primeiro, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Segundo, por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. E as instruções dizem: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E terceiro e último, vocês receberam de graça, deem, ou deem também de graça. Tudo certo? Já entenderam, né? Querem almoçar mais cedo? Não é uma mensagem complicada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O nosso texto de hoje, ele começa dizendo algo que eu chamo de chamado, poder e envio. Esse é o contexto. Jesus não chama os discípulos e não chama a cada um de nós basicamente para um seminário ou para uma sala de aula. Ele nos chama primeiramente por perto, como diz o versículo 1. Perceba ali a sutileza, né? Chamando os seus discípulos, eles estavam por ali. Ele fala: chega aqui, vem cá, vem aqui perto de mim, eu preciso conversar com vocês. Jesus está fazendo sempre isso com os seus discípulos, chamando-os para perto. Os discípulos andam perto. Chamando então eles, ele lhes dá autoridade. Autoridade significa que você pode agora falar em nome de alguém, não é? O policial, figura mais comum para nós aqui, o soldado, ele tem autoridade que não é dele, ele recebeu do governo, do Estado, ele foi dado aquela autoridade, ele representa algo. Ele não tem autoridade nele mesmo, mas ele recebeu autoridade. E às vezes a farda ou a estrela, se ele é um xerife, ou alguma coisa assim, representa uma autoridade que pode ser tomada e dada para outro, certo? A autoridade não é dele, não pertence a ele.
Jesus dá essa autoridade aos seus discípulos. O que será que isso significa para nós? E imediatamente, ao fazer isso, ele envia os discípulos para o campo. Vão, quer dizer, né? Versículo 5 fala isso. Por onde forem, preguem esta mensagem. Essa é a tríade, que eu chamo a tríade de 3, né? Do discipulado, da qual nenhum de nós escapa. Essa não é a tríade do pastor, do líder ou do missionário. Essa é a tríade do discípulo. Todo discípulo, cada um de nós que respondemos a Cristo, nós estamos dentro dessa tríade. A tríade é chamado, capacitado e enviado. Ok? Diga assim: eu fui capacitado e enviado. Essa é a base do chamado de Jesus. Não tem outro chamado. Eu não achei. Se você procurar e me achar, me fale. Eu não achei nos evangelhos. O chamado é esse: vem para cá, para perto, tome a autoridade e vá. Para onde a gente pode até conversar aqui depois, mas é um vá. É um chamado para isso. Então, mais uma vez, discipulado não é escola, discipulado não é sala de aula, inclui ensino, inclui estudo das escrituras. Você tem que saber o que está fazendo. O nosso mundo de hoje é muito mais complicado do que o mundo de 2000 anos atrás. Então é importante sim que você tenha outros estudos também, para que você consiga entender um pouco mais a sociedade onde você vive. Não fale bobagem às vezes, não seja desrespeitoso ou não seja insensível. Mas em última instância é sobre a autoridade. Em última instância é sobre aquilo que vem dos céus através da sua vida como discípulo. É a respeito de viver sobre o senhorio de Cristo. Isso é discipulado, é transbordar de uma vida que encontrou o Rei. E é o reino de Deus, ou o reino dos céus na sua vida. É a compreensão, a essência do reino de Deus são seus valores, os valores do reino, os princípios do reino. Entender o reino de Deus também é entender a mente de Cristo. Faz sentido para você? O reino de Deus e Cristo são meio que sinônimos nesse sentido, porque é sobre o senhorio dele. Viver o reino de Deus é estar vivendo sobre o governo de Cristo. O reino de Deus, irmãos, ele não é geográfico. Se você foi ensinado assim, ou se você compreendeu assim, eu quero ajudar você a corrigir essa visão. O reino de Deus não é geográfico, significa que não é sobre colocar Jesus no governo do Brasil. Entende o que eu estou dizendo? Não é poder político, ou não é poder... Os irmãos lá na Judéia achavam que Jesus ia fazer isso, tomar o poder de César. Não é geográfico, não é a região onde se impõe. Aqui é o domínio de Deus nesse sentido. O domínio de Deus, o reino de Deus, ele se manifesta onde as pessoas se submetem à vontade de Deus. Pessoas que têm o seu coração transformado, pessoas que têm uma devoção e uma entrega ao Senhor, e agora vivem o reino, manifestam o reino de Deus, demonstram o reino de Deus. Ali chegou o reino de Deus. É muito importante, portanto, que você entenda o reino de Deus. Tem um irmão chamado Doug Erickson que falou essa semana, eu anotei até a frase dele. Ele fala assim: não é exagero afirmar que o tema do reino de Deus, ou reino dos céus, tem sido um dos temas dominantes na teologia recente, que colocou o reino de Deus como um tema central. Estudiosos têm reconhecido que nenhum entendimento da mensagem de Jesus pode ser completo a menos que se envolva a ideia do reino de Deus. O reino de Deus estava constantemente nos lábios de Jesus. Se nós não entendemos o que significa de fato o reino de Deus, o que ele traz, como ele opera, como ele funciona, nós não conseguiremos entender a mente de Cristo. E o siga-me ficará confuso e difícil. E representar ao Senhor ficará difícil. E a missão da igreja ficará comprometida, porque eu não tenho a visão do reino. E quando a visão do reino não é clara, algum outro reino acaba se manifestando. E aí seria a nossa vontade, não sei, os nossos planos, nossa visão pessoal. É aí que começam a morar as confusões doutrinárias e as confusões eclesiásticas, que às vezes tanto nos entristecem ao ver escândalos e confusões na igreja, porque o reino de Deus não está sendo levado a sério e compreendido. E aí outra coisa ou alguém é que reina naquele lugar e determina como as coisas têm que ser. Então o reino de Deus é o princípio.
Então, nosso primeiro ponto é a missão que todo discípulo carrega, como eu disse antes. O texto diz claramente: por onde vocês forem. É todo lugar. Não dá para você descartar a sua vida do reino de Deus. Nós não conseguimos deixar Jesus em casa. Talvez as nossas ações não demonstrem Ele algumas vezes. Mas se você é discípulo, se você tem um compromisso com Cristo pessoal, ninguém forçou você a ser cristão. Ninguém forçou você a ser discípulo. É uma decisão que você respondeu ao chamado. Todo discípulo carrega essa missão. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Nós estamos falando aqui, gente, de testemunho. Mas Jesus não disse que você tinha que fazer um seminário, um doutorado para poder pregar. Não é isso que está dizendo o texto. Nós vamos andar um pouquinho nessa ideia do pregar aqui. Não é sobre você ser um mestre da pregação. Vai e pregue. Fala, mas que jeito, você está sonhando que eu vou pregar em algum lugar. Eu não consigo pregar nem para mim mesmo na frente do espelho. Eu fico com vergonha para pregar para mim mesmo na frente do espelho. Me dá uma tremedeira. Eu não consigo pregar para meus filhos. Jamais farei isso. Não é sobre isso que Jesus está falando, porque senão ia ficar um pouquinho complicado falar isso para todos os discípulos, né? Nós vamos ver o que ele está falando aqui. Eu já começo dizendo que de uma forma muito simples, o que Jesus está dizendo para eles, eu parafraseando eu diria, é que Jesus disse a eles: vão e digam o que está acontecendo. Vão e digam o que vocês têm experimentado. Vão e digam o que aconteceu na vida de vocês quando o reino dos céus chegou até você. Preguem aonde forem. E também não está dizendo aqui, gente, que nós somos pessoas, né, adultas, capazes de entender o texto. Não está dizendo para você ser aquele cara chato que só prega o tempo inteiro, só fala de Jesus o tempo inteiro, ninguém aguenta mais. Ele está dizendo que mais do que tudo é entender a sua identidade. Eu sou discípulo e aonde eu for, eu tenho que observar as oportunidades que eu tenho de demonstrar o reino, de viver como Jesus, de formar discípulos. Estão entendendo onde a gente vai chegar? Não é para ser chato, é para ser real, é para ser autêntico. Conte a sua vida. Entenda pregar aqui, por onde for, conte a sua história. Por onde você for, conte aquilo que Deus fez e tem feito na sua casa, na sua família, na sua vida. Pregar é contar. Eu estava pensando sobre isso essa semana e vocês vão ficar talvez um pouco, não sei, se sentindo pressionado. Eu sempre dizia isso quando eu era mais novo, né? Todo crente tem que estar preparado para orar, para pregar e para morrer. Essa é a vida do discípulo. Não adianta olhar no Evangelho. Então você ajoelha de manhã todo dia e fala: Senhor, que bom que eu moro num país que os crentes não estão sendo assassinados, crucificados ou jogados na arena com os leões. Porque faz parte do pacote. Isso poderia estar acontecendo e acontece em outros lugares do mundo. Então, fique feliz e comece a trabalhar os outros dois. Orar e pregar. Não é possível que você seja um discípulo. E eu não falo isso para você ficar se sentindo condenado. Não, mas para te incentivar. Não é possível que alguém, você sendo discípulo, alguém precise de oração e você tenha que chamar alguém. Se você tem essa dificuldade, eu quero te ajudar. Você tem que corrigir isso como discípulo. Ele também acha que não é legal isso. Já ficou até nervoso. Eu concordo, é o jeito dele falar isso. É isso mesmo, não é? A sua maneira, do seu jeito, com a sua história, com a sua experiência, você tem que estar pronto para orar para alguém. Nem que seja: Jesus, ajuda ele, em teu nome, amém. O que não pode é você estar nessa situação e não manifestar o reino de forma alguma. Talvez no começo você vai dar só um abraço e vai orar em silêncio. Não tem coragem ainda? Você abraça. Você está entendendo? Mas é uma atitude de coração, é uma atitude de interesse, é uma atitude de saber quem você é. Ache o seu jeito. A Manu estava contando para mim de um rapaz ontem, né?
que estava ensinando os jovens também a orar em situações diversas. E vou resumir rapidamente, ele estava num lugar que não dava para parar, fazer uma oração, levantar uma mão, fazer... Ele foi conversando com a pessoa e orando ao mesmo tempo ali, saiu e liberou. Mas ele não deixou. Esse é o entendimento. Não dá para eu deixar essa pessoa sair do jeito que ela chegou. Ela chegou para mim. Vocês estão vendo como vocês são importantes? As pessoas às vezes chegam para você. De tantas outras nesse mundo que elas podiam chegar. Elas chegam em você. E você, com o coração certo, Deus vai te dar a direção de como eu faço Jesus presente agora aqui. Tá bom? Você fica às vezes preocupado. Eu não quero parecer estranho. Não pareça estranho, simples. Ache um jeito de ser normal. Chame para um café, chame para outro lugar. Não sei, Deus vai te dar. Mas ore. E junto com isso, que eu já fui para oração, né? O tema não é oração, mas pregue. De novo, não dá para você levantar no meio do escritório e começar a pregar. Se você for louco o suficiente de fazer isso, faça. Amém, Deus te abençoe. Já pensou no escritório? 50 pessoas levantam, Jesus, e começa a falar. Eu tenho um recado para vocês. Oxe, vai ser uma loucura, vai sair no jornal, vai ser louco. Mas pregue, conte a sua história, por onde forem. É simplesmente contar aos outros o que Deus te ensinou, e na palavra, aqui entra o que eu falei. Irmãos, se você tem uma vida, deixa eu dizer isso para você ficar bem seguro, você acha que não, mas se você tem uma vida devocional, uma vida de meditação nas escrituras, de estudo bíblico regular, deixa eu dizer uma coisinha para você, você tem sempre o que pregar. Amém? Sempre, no seu jeito, no seu tamanho, na sua forma, sempre tem. Eu não tenho o que dizer. Eu me questiono, se você tem tido devocional, você tem meditado nas escrituras, Deus tem falado com você através da palavra. Não, tem. Então, esqueça esse pregar que foi criado assim para o pastor. Deixa quem se meteu com essa confusão cuidar disso. Você se preocupa com o dia a dia do discípulo, de ser discípulo. Sempre teremos. Compartilhe. Você pode contar, olha, essa semana eu estava lendo um negócio na Bíblia. Puxa, mas Deus falou comigo. Às vezes você não precisa falar uma coisa, talvez não foi aquele devocional tão intenso, né, que aqueceu o coração, as experiências que a gente tem de vez em quando com Deus, mas às vezes foi uma ideia boa. Eu estava lendo aqui, cara, quanta sabedoria tem na Bíblia, né? Mexeu comigo isso. Sabe, você tem. Eu quero dizer para você que você tem em você condição de pregar. Se você está vivendo uma vida de discípulo, talvez puxando o texto ali, forçando um pouco a imagem, se você veio para perto de Jesus. Perto de Jesus é aqui hoje. Nas escrituras, através da ação do Espírito Santo na sua vida. As duas coisas, palavra e Espírito, não é? Isso que a gente aprende? Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Não é só palavra, não é só Espírito. Sem palavra, quando você acha que você é só Espírito, você começa a viajar na maionese, como dizem, achar umas coisas que não estão acontecendo. Palavra e Espírito, isso é bom. Isso é muito bom. E você vai ter o que pregar. Acho que vocês entenderam, né? Não preciso nem me alongar muito. A palavra que está no grego aqui de pregar, se você está em dúvida, você que gosta de coisa mais viajada assim, chama-se kerisete. É a palavra pregar que ele está dizendo aqui, que vem de querigma, que vem de proclamação. Então ele não está falando de pregar literalmente, no sentido de ensinar, como eu estou fazendo aqui agora, longo, preparado. Ninguém consegue sair fazendo isso na vida comum. Mas a proclamação você consegue falar. Essa palavra, então, ela era entendida até por quem ouviu Jesus ali dessa forma. Os antigos chamavam de arauto. Eu acho que deve ter metade dessa turma aqui nesse lugar que não sabe o que arauto significa. O arauto é aquele que proclama, é aquele que proclama com autoridade. De novo, o exemplo da autoridade é: eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo, porque eu falo em nome de outro. O arauto fazia isso. Nos tempos muito antigos, né? As pessoas, os arautos chegavam nas cidades, era a forma, não tinha ainda e-mail, nem tinha Instagram, não tinha internet, não tinha nada. Eles mandavam os arautos iam às cidades pequenas, então como do governante ou alguém, um rei, determinava algo. Eu estou lembrando aqui, a última vez que eu vi isso foi num filme do Robin Hood, para vocês terem a ideia de como para trás é. Eu lembro disso, que o arauto chegando na cidade falou: e agora o rei determinou que vocês vão pagar mais imposto. O arauto fazia isso. As pessoas sabiam que elas tinham que obedecer, porque o arauto representava o rei. Era mais ou menos assim, o rei, como se o rei em pessoa estivesse ali falando aquilo. Esse é o arauto, esse é você. A palavra que Jesus usou aqui é essa.
Não foi de pregar, de ensinar, foi de pregar, de anunciar com autoridade. Quando você anuncia, você está falando como se ele estivesse ali. Olha só como ele confia na gente, né? Não sei se Jesus às vezes pensou direito essa parte. Só alguém com muita paciência, muito manso, né, para ter paciência com a gente e entregar para a gente essa responsabilidade. Eu procurei umas palavras aqui similares, embaixador, porta-voz, até influencer apareceu como uma forma de autoridade, no sentido de anunciar, mas eu gostei de uma que é o motoboy. Essa não apareceu no texto, foi eu que inventei. Porque eles falavam lá entregador. E eu fiquei pensando, um motoboy, eu acho que dá para eu entender um pouco dessa ideia. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Porque a proclamação, ela não é nem debate. Não é você proclamar algo para começar a debater com a pessoa. Não é de Jesus, não é de Jesus, a Bíblia está certa, a Bíblia está errada. Não é isso. O arauto é um motoboy. Está aqui sua pizza. Você que pediu, você que precisa. Eu só estou trazendo. Eu estou autorizado a trazer a sua pizza. Em nome da... Fala aí uma pizza que você gosta. Em nome da Baré, eu estou aqui com a sua pizza. Toque o filho é teu. É quase isso, exagerando um pouco, fazendo uma coisa um pouco engraçada, até como Jesus estivesse dizendo, o seu primeiro papel é anunciar. A resposta nem é sua responsabilidade. Mas alguém tem que anunciar. E você é o motoboy de Jesus. Entrega. É concreta aquela pizza. A frase, o reino de Deus está próximo, aplica. Fala, a pizza de Deus está próxima. Está aqui, Vocês estão entendendo a figura? Quando você anuncia, o reino de Deus está chegando, literalmente, na vida daquela pessoa. Ao ponto de, como um motoboy na sua casa, com a motoquinha parada e aquela sacola que ele abre assim, às vezes ele vai pegar um negócio, está próximo assim, você pode pegar. A pessoa pode pegar. Ela vai pegar? Não sei. Mas ela pode. Porque o reino dos céus chegou. E está próximo. A palavra próximo no grego aqui sempre tem o sentido do alcance da mão. É muito motoboy isso aí. Amigo, ontem eu fui na igreja e o pastor falou que eu tenho que ser motoboy de Jesus. Portanto eu vim te entregar. Ah, você não esperava essa parte, né? Portanto eu vim entregar. Tem uma entrega para fazer para você. A segunda coisa, então, quando a gente entende a missão nos dá foco. Agora você sabe que você precisa ir e o que você pode fazer. E eu quero que você entenda até de uma maneira simples. Vamos tentar não complicar essa situação, porque eu sei que a gente fica temeroso. Eu não sei como falar, eu não sei como orar, eu não sei. Simplifica e confia na autoridade. Aprende na palavra o que você pode falar e simplesmente entregue. Não alivia um pouco também falar isso? Vocês acham que alivia um pouco? Eu me sinto um pouco aliviado. Não é com bem eu vou falar. Nem fui eu que fiz a pizza. Pensa nessa figura de novo. Quem fez a pizza foi o pizzaiolo. Se o cara falar para o motoboy que não gostou da pizza, o que o motoboy tem com isso? Moço, o que ele vai falar? Não mato, é aquela história, né? Não atire no mensageiro. A mensagem vem, você quer resolver, resolva lá com o mensageiro. O reino de Deus está próximo. Nosso segundo ponto nesse texto, então, é viver o reino, demonstrando o reino. E você vai ver, eu vou tentar aqui ser simples, para a gente não estender muito. Mas você entender que esse movimento de missão e de proclamar, ele vem acompanhado da demonstração do reino. O texto diz que há algumas coisas ali que enquanto vocês vão, enquanto vocês anunciam, vocês também devem fazer. É por isso que a gente tem um costume, às vezes, a gente valoriza esse tempo de ministração, às vezes, de orar com as pessoas, seja em grupos menores, seja aqui ao final da reunião, a gente dá espaço, a gente convida. Às vezes ninguém vem, né? Mas a gente fica meio assim, está todo mundo super saudável, né? Eu penso, nossa, que povo saudável, todo mundo aqui. Ô Senhor, me faz saudável igual eles, que eu não estou muito. Mas tá bom, mas a gente quer ter a oportunidade, porque a gente acredita que isso faz parte do processo. Então, quando a pregação acontece aqui, claro que aqui eu estou fazendo aquela mais complicada, mas algo foi anunciado. E agora há um espaço para que o reino seja demonstrado, né?
Então isso é a parte da autoridade em prática, a demonstração de que de fato o reino chegou. O texto diz, deu-lhes autoridade para fazer uma série de coisas. Não vou entrar hoje aqui na série de coisas, talvez isso apareça na próxima série. Mas o que nós não podemos fazer é lavar as nossas mãos na nossa participação do Evangelho. O que o texto está indicando para os discípulos, e lembrando aqui da série The Chosen, foi bem representado na série, porque parece que os discípulos ficam bem chocados quando Jesus fala, é hora de vocês irem. Porque para eles queriam ficar na escola. Jesus, está tão bom. Aliás, é um barato ficar vendo o Senhor fazer milagre, cura, sinal, arranjando confusão. Tem uns que gostavam mais da parte da confusão, né? Quando Jesus arranjava uma confusão, os caras já ficavam animados. Tem gente que gosta de confusão. Eles ficavam animados, outros ficavam com medo, porque aquele mais assim não quer confusão, né? Mas a gente vai ter que ir, Jesus? E o Senhor nem vai junto? Não preciso ir, eu dei autoridade. Vocês não estão entendendo o que autoridade significa? Autoridade significa que eu estou indo junto, embora eu não esteja indo junto fisicamente. Vocês estão levando a minha autoridade. Estão levando a minha autoridade. Então os discípulos, nós aqui, né? Lembra da tríade? Chamados, capacitados, enviados. Essas três coisas precisam estar juntas. Você perder a do meio, você fica com medo. Você acha que é você, na sua força, no seu conhecimento, na sua formação, na sua habilidade, no seu caráter, no seu jeitão de personalidade. Eu falo mais, eu falo menos, eu sou menos tímido, mais tímido. Não, é no seu jeito, a autoridade é dele. Fui chamado, eu sou enviado. No meio vem capacitação. Não podemos lavar as nossas mãos. Um autor colocou isso bem assim. Jesus está dizendo para eles aqui no texto, nesse, onde ele fala no versículo 8, né? Curem os enfermos. Ele fala várias coisas. Eu não acho nem que essa lista aqui como a gente fala, uma lista completa. Ele está dizendo as coisas que ele estava fazendo, mas é muito mais amplo. Servir pessoas, diz a nossa missão. Ele suja as suas mãos, né? Na expressão que a gente lavar as mãos é aquela assim, sai fora. Sujar as mãos significa entrar no negócio. Entre no caos da vida das pessoas. O discípulo, ele vai entrar na bagunça do mundo, não para participar dela, mas ele vai entrar no caos da vida para trazer esperança e o poder restaurador do reino de Deus. Essa é a missão. A dificuldade que nós temos é que nós esquecemos que muitas vezes não é apenas sobre saber sobre o que é um cristão, mas é desenvolver em nós convicção. Vocês concordam? A convicção nos leva do passo de ser chamado, saber que sou capacitado para de fato agir no enviado. Faz sentido? A gente usa essa expressão, convicção. Deixa eu ler para você aqui o que a Elba falou outro dia, essa semana inclusive, eu achei muito interessante, até mandei uma mensagem para ela. Alguém te contou que eu vou pregar domingo? Ela falou, não, eu vou copiar seu texto. Ela falou o seguinte, porque tem tudo a ver. Aqui ela faz uma referência ao texto de Paulo a Timóteo, dizendo, Timóteo, quanto a você, eu não sei os outros, Paulo fala a Timóteo, porque Paulo estava falando com um discípulo. Aqui eu nunca tinha pensado nisso, mas Paulo aqui provavelmente estava pensando também, eu tenho uma coisa para Timóteo, que é um discípulo, versus todas as pessoas ao redor do cristianismo. Eu tinha feito um desenho ontem que eu não consegui trazer, que é assim, um grande círculo, representando a vida, o mundo que a gente vive, todas as coisas que estão aqui. Um outro círculo dentro, representando o cristianismo, em geral, com toda a sua bagunça também, coisas boas e coisas ruins. E no centro, a missão do discípulo. E a pergunta que eu fazia era, onde é que a gente está passando o tempo? Onde que a gente está olhando? Porque a gente não pode escapar do mundo. A gente não deve ficar perdido com as confusões do cristianismo, as loucuras que se faz. O nosso foco é na missão que nós recebemos no centro. Faz sentido? Não dá para fugir. Às vezes querer dizer, eu não sou mais evangélico, talvez, no sentido assim. Eu já falei isso muitas vezes, porque você fala, olha ali o que o cara está fazendo, cara. E agora ainda tem Instagram. Você entendeu? Complicou mais ainda. Antigamente você não falava muito no assunto, ficava sabendo só os que eram chegados ali, sabe? Você viu o que aconteceu ali naquela igreja, aquela pessoa? Agora toda semana tem um repórter lá falando, tem um dedo duro lá, tem alguém que fica só procurando podre. Porque às vezes dá a impressão que é isso, adoece. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco as maluquices que acontecem em volta e focar na missão. Você vai continuar vivendo no mundo, você continuar vivendo no meio da cristandade, vai dar trabalho explicar algumas coisas. Aí se a missão estiver clara, você vai fazer a missão acontecer junto com o Senhor. Olha o que a Elba fala explicando esse texto de Timóteo, né? Que Paulo diz para Timóteo assim, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção.
Não é só que aprendeu, das que você tem convicção. E aí ela explica assim: há uma diferença entre aprender algo e ter convicção sobre isso. Crianças, vou pegar meu óculos. Crenças são conhecimentos adquiridos, conteúdos que aprendemos e até a gente repassa com facilidade. Convicções, porém, são verdades que descem da mente ao coração e moldam quem somos. Lembra que a gente falou bastante sobre isso no começo do ano, na primeira série? Crenças podem ser acumuladas. Quantas pessoas estão cheias de conhecimento bíblico? Mas convicções, elas são forjadas no relacionamento com Deus. Lembra que eu falei? Quem tem uma vida diária com Deus está sempre pronto para orar e pregar. Tem conteúdo. Tem como fazer isso. Convicções são forjadas no relacionamento com Deus, na prática obediente, na perseverança ao longo do tempo. Crenças, saber coisas, informa a mente. Convicções sustentam a vida. Sustentam a vida do discípulo. Convicção profunda. E ela cita uma frase de Martin Luther King Jr. que diz: se você não tem nada pelo que morrer, você não tem nada pelo que viver. Quer que eu leia o texto de novo? Foi Jesus que disse. Pelo que, a pergunta aqui vai vir claramente: pelo que é que nós estamos vivendo? Pela missão? Pelo reino de Deus e a compreensão do que Ele é, para que a gente faça o que tem que ser feito? É um convite para a nossa vida. Jesus está dizendo: eu conto com vocês, eu vou com vocês. A convicção nasce quando a verdade deixa de ser apenas ensinada e passa a ser experimentada. E aqui eu queria ir para o nosso último ponto, porque eu disse que a mensagem se chamava Reino de Deus, Discipulado e Felicidade. Alguém decorou aí. Nós falamos sobre o Reino de Deus, amém? Acho que eu consegui abrir o Reino de Deus um pouquinho aqui. Nós falamos sobre discipulado, no contexto de ser discípulo, que é alguém que está conectado com Cristo e faz o trabalho de Cristo junto com Ele. E agora, felicidade. Por que falar de felicidade? Porque a vida do cristão, eu tenho crido que às vezes a gente oscila na vida com Cristo, e às vezes a gente está desanimado, e às vezes a gente não sabe o que vai fazer direito. E eu comecei a pensar, e eu quero esse ponto final, eu quero refletir com você. O texto de Jesus termina dizendo: de graça deem, de graça receberam, de graça também deem. Normalmente a gente lê esse texto apenas pelo primeiro sentido, que é assim: não cobrem nada, né? Então você já pensa assim: dessa parte eu acho que eu estou livre, porque tudo que eu faço para Jesus eu não cobro. Nunca cobrei ninguém, faço de boa vontade, sirvo na igreja, vou em outro local, enfim, eu me dou. Mas eu comecei a pensar num outro sentido. Essa frase fala para mim hoje sobre fluxo. Eu vou já usar essa palavra, fluxo. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Estão percebendo o fluxo? De graça recebestes, de graça dai. Fluxo. Está vendo um fluxo na sua vida do Senhor para alguém? A felicidade está aqui. A felicidade do cristão, a satisfação do cristão está aqui no fluxo. Se o fluxo não estiver acontecendo, talvez você está acumulando, e aquilo que era para ser bom, em certo sentido, que você recebe, está parecendo que você comeu demais, está se sentindo meio empantufado. Aí você acha que é uma coisa estranha com você, e às vezes pode ser simplesmente o fato de aquilo que você foi chamado para ser um canal, um lugar de fluxo, não está acontecendo. Porque na hora que você entrega, meio que você fica sem. Vamos usar essa simbologia, tá bom? Espero que vocês entendam. E você deseja mais de Deus. Um irmão aí que no momento a gente não pode citar muito, que é o Bill Johnson, mas eu já citei, então não tem problema. Eu me lembro até hoje que ele falou: se você entende que Deus quer abençoar uma pessoa, e você vai e ora com ela na rua, você ora com ela no trabalho, e talvez nada extraordinário aconteça, ele fala: volte para o seu quarto e ore mais.
Sabe o fluxo? Receba, a gente recebe no quarto para a gente entregar no público. Essa é a dinâmica do reino de Deus. É a alegria do cristão. Eu quero crer que é isso. Talvez seja o seu caso, não sei, talvez não. Mas parece para mim muito claro que a gente tem que passar do só receber para começar a dar, e dar com generosidade, fluir, generoso, servir, amar, buscar, contribuir, tudo na vida do cristão, fluindo. A minha vida não é mais minha. Não foi Jesus que disse: se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. E se a gente não der fruto, talvez seja a razão de você ficar às vezes triste. Se você ficar, sabe assim, como está estranho, quase como comparando com comida mesmo, não desceu bem, não sei. Muito cedo na vida dos discípulos, Jesus os enviou. Às vezes a gente está com anos e anos de vida cristã e a gente ainda não serve. A gente não participa do reino de uma forma mais efetiva. E aqui eu estou sendo super genérico, eu não sei qual é a área que Deus está te chamando. Existe um mínimo, né, que é o que a gente falou sobre estar pronto para orar e pregar. Talvez outras áreas que o Senhor quer usar você, dentro da igreja, fora da igreja, às vezes no seu bairro, às vezes na sua casa. O ponto não é o onde aqui, o ponto é, está fluindo. Que a palavra diz: vocês receberam. Repita comigo: eu recebi. Não há dúvida. Amém? Eu lembro do Luco falando aqui também na conferência, né, sobre o Espírito Santo. Se você é cristão, você recebeu o Espírito Santo. Não há outro meio, não há meio termo. Se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Agora vá nas situações onde você pode exercer a autoridade que você recebeu. Eu recebi. O texto diz: vocês receberam. Jesus está dizendo isso. Ele não disse: quando receberem, deem. Ele está dizendo: vocês receberam. Jesus, eu não sei tudo. Não, ninguém pediu para você saber tudo. Talvez um dia você saiba tudo. Eu estou dizendo que você recebeu. E daquilo que você já recebeu, está na hora de começar a dar. Está vendo como as coisas se conectam? A missão qual era? Entre outras coisas, formar discípulos. Todo mundo pode formar um discípulo a partir do que você recebeu. Você não pode formar um cara em cristologia se você nunca estudou cristologia. Mas você pode formar uma pessoa em cruz, perdão, sacrifício, adoração. São coisas básicas da vida cristã que você já conhece. Nós amamos Jesus. Sobre amar Jesus, todos nós conseguimos ser discípulos e discipuladores, e formar discípulos. Vão e façam isso. A pergunta para nós, irmãos, é sempre o quão disposto nós estamos, e se nós estamos cientes disso. Se é nessa manhã, e talvez na próxima série, talvez isso aqui está sendo uma pré-série, é justamente a gente refletir mais isso. Como eu posso ir mais além? Como eu posso contribuir mais, me doar mais? Será que eu não estou preocupado só comigo mesmo? No que eu espero, no que eu preciso, ou no que eu quero? Tudo bem, coloca isso nos pés de Jesus e fala: Jesus, essas coisas me incomodam. Jesus, eu sinto falta disso. Jesus, eu quero mais do seu Espírito. Mas enquanto você ora e você coloca isso diante de Deus, aí você descansa no Deus que você diz que confia e começa a se doar naquilo que você já recebeu. E se Jesus estiver dizendo para nós, talvez: querido filho, querida filha, você nem deu o que eu já te dei, você quer pegar mais? Que gula! Pode ser? Não pode ser uma hipótese? Comece a doar. Comece a doar aquilo que você já recebeu, e Deus vai acrescentar mais pelo seu Espírito na sua vida. Tem uma frase do John Wimber que eu gosto muito, que ele dizia assim: eu sou apenas um trocado no bolso de Deus, e Ele pode me usar como Ele quiser. O que ele está dizendo é o seguinte: eu pertenço a Ele, eu não sou grande coisa, sou trocado no bolso dele. Se Ele quiser me dar para um mendigo, se Ele quiser me dar numa missões, se Ele quiser me dar para ser usado na igreja, está entendendo a figura aqui? Deus me usa como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, a minha vida é sua. Esse é o coração de quem recebe e dá. Esse é o coração de quem vai, como os discípulos, sem saber direito nem o que vão encontrar. Eles vão. Não havia um currículo: Pedro, você vai fazer tal coisa; João, você vai fazer tal coisa; Lucas não estava lá, você vai fazer tal coisa. Não tinha isso.
vai. Por isso o texto diz: por onde forem. Não é sobre o lugar, não é sobre a forma, é sobre: de graça recebestes, de graça vocês devem dar, e deem em abundância. Deixa fluir. Eu proponho que cada cristão desanimado e talvez triste na sua caminhada cristã precisa talvez perceber que o problema pode não ser falta de receber mais de Deus, mas falta de entregar mais do que Deus já deu. Quer ser mais feliz? Biblicamente falando, doe-se mais, sirva mais, forme mais discípulos, seja de verdade aquilo que Jesus está chamando você para ser. Para de querer muitas coisas, para de querer fazer muitos planos nesse sentido. Faça o básico primeiro. Sirva, de graça recebestes, de graça dai. Fluxo, receber e dar, receber e dar. O discípulo vai experimentando alegria quando ele anda na convicção que Deus está dando para ele. A alegria vai sendo restaurada. O prazer de ver o reino próximo das pessoas, de ver vidas restauradas. A gente não pode mais ficar focado em toda a confusão ao nosso redor, distraídos com tudo que fica tentando nos distrair. Por onde formos, nós precisamos estar dispostos a doarmos a partir daquilo que nós recebemos. E eu vou terminar dizendo isso, irmãos: vocês e eu, nós temos recebido. Amém? Não tem como a gente dar desculpa. No mínimo você recebe alguma coisa aqui ao domingo. Mas eu não estou falando nem do domingo. Domingo aqui é mais a carne. Durante a semana você está recebendo na sua vida pessoal a nutrição do dia a dia. Você está recebendo se você tem andado com o Senhor, e você pode compartilhar algo com alguém. Amém?